Querido Deus, amado Pai, nós vamos nesse momento estudar a Tua Palavra, esteja impressionando o nosso coração, modificando o que precisa ser modificado e que nós possamos nessa manhã mais uma vez reforçar aqui a nossa decisão de entregar diariamente o nosso coração. Amém, amém. Salva-nos um dia para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 18, versículo 1. Nós estamos chegando perto da Páscoa. Faltam quantos dias para a Páscoa? 14, eu acho, né? 14 dias. Vai ter também uma semana de oração aqui, o irmão Ailton me falou, né? Lá, começando na semana que vem, isso? Isso. Então já fica o convite aí, todas as noites, né? Mas aqui eu já queria falar um pouquinho, dando uma ênfase num julgamento que vai acontecer. E num julgamento que, conforme a gente cantou na música, envolve também a nossa própria pessoa. Versículo 1 vai dizer assim: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. É o jardim do Getsêmani. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Aqui, em João, não é mencionado o beijo de Judas, mas a gente sabe, né, pelos outros livros do Evangelho, esse beijo de traição que ele recebeu nesse momento de Judas. Versículo 5: Responderam-lhe: buscamos a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram, caíram por terra, ficaram com medo. 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei, sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Aqui tentando proteger os seus discípulos. Versículo 9. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos meus que me deste, né? Ele agiu dessa forma para se cumprir essa palavra. Versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Veja, lá em... não precisa abrir, mas Mateus 20 a 21, você deve lembrar, havia acontecido, foi mencionada, uma história em que envolvia a mãe de dois discípulos que perguntava para Jesus se seria possível que os seus dois filhos sentassem ao lado dele quando Jesus estabelecesse o seu reino. Vocês se lembram disso? E aí Jesus pergunta: olha, cabe a vocês beber do meu cálice e suportar o que eu tenho que suportar e ir para onde eu vou? E eles ainda respondem sim. E aí Jesus diz: olha, vocês até vão beber do mesmo cálice que eu, vocês vão sofrer o que eu vou sofrer, mas a vocês não cabe decidir quem vai sentar do meu lado, cabe a Deus, ao meu Pai. Mas quando essa situação ocorreu e Jesus respondeu dessa forma, os discípulos ficaram bravos uns com os outros, principalmente com esses dois irmãos, porque estavam disputando uma posição de poder junto a um reino que seria estabelecido, o reino de Jesus. Eles tinham um grande desejo de que o reino de Deus, o reino de Cristo, ele fosse estabelecido ainda na terra e eles pudessem ser os ministros. Eles queriam ter esse poder político em suas mãos. E nesse momento que chegam para prender Cristo, para pegar Cristo, Pedro, então, nesse ímpeto de proteger, de manter, de estabelecer, quem sabe, esse poder na terra, corta a orelha de Malco. E aí Jesus disse: olha, Pedro, guarda a tua espada, porque esse é o destino que eu sempre falei para vocês, que vocês tiveram dificuldade de entender. Eu agora vou ser entregue para ser julgado e vou morrer. E aí Jesus cura, então coloca no lugar de novo o pedaço de orelha em Malco. Versículo 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Na minha Bíblia diz: manietaram-no, ou seja, colocaram como umas algemas, né? Amarraram aí as suas mãos. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo.
Caifás já estava orquestrando, desejando a morte de Cristo, porque Cristo, aí vou agora recobrar também aqui a nossa memória, ele mobilizava as multidões. Quando Cristo curava, quando Cristo multiplicava pães e peixes, a multidão ia atrás dele. Isso significava um grande poder de influência. E aí Caifás, que era o sumo sacerdote, era pertencente à casta da época, se sentia ameaçado. Assim como por vezes os romanos se sentiam ameaçados. Não foi por menos que Herodes tentou matar Jesus lá no seu nascimento. Então a situação toda aqui envolvia poder humano. Versículo 15: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Aí ele negou aqui pela primeira vez: não sou, respondeu. Versículo 18: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentaram-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então veja, Pedro, na noite anterior, havia reforçado para Cristo que não o negaria, né? No momento da ceia, disse que jamais negaria Cristo. No primeiro momento, quando vieram prender a Cristo, ele não negou. Ele puxou a sua espada e feriu a orelha de Malco. Certo ou errado? Certo, né? Porque agora, instantes depois, ele nega. Porque Pedro, lembre-se, também tinha uma esperança de que o reino de Cristo seria estabelecido na terra, e ele queria ser um dos ministros, queria ser uma das pessoas importantes, poderosas dessa terra. A partir do momento em que ele percebe que participar do reino de Cristo seria sofrer, junto com que Cristo iria sofrer, aí ele começa a negar. A sua negação a Cristo está relacionada com querer fugir do sofrimento, ao descobrir que, na verdade, o reino de Cristo não seria estabelecido aqui nessa terra em nenhum momento. Versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Versículo 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Ou seja, não fiz nada que vocês não saibam que eu tenha feito. Não tem por que me interrogar. Versículo 21. Pergunta aos que ouviram, bem sabem eles o que eu disse. Na lei judaica, na tradição, nos processos de julgamento daquela época, eles precisariam ter duas testemunhas para tentar contra uma pessoa, para que essa pessoa fosse então declarada culpada, julgada. E aqui Jesus disse: por que você está me interrogando? Né? A nossa lei diz que você precisa perguntar para as pessoas, e tudo que eu fiz, tudo que eu falei foi a público. Qualquer pessoa vai poder dizer se eu preguei alguma coisa errada. Dizendo ele isto, versículo 22, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas? É assim que se dirige ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: olha, se falei mal, dá testemunho do mal que eu fiz, seja você uma das testemunhas. Mas se falei bem, por que então você está me ferindo? Versículo 24. Então Anás o enviou manietado, ou seja, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e então perguntaram-lhe: és tu, porventura, um dos discípulos dele? E aí, mais uma vez, ele negou e disse: não sou. Versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu lá no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. E aí então se cumpriu o que Cristo tinha dito. Versículo 28. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Eu pesquisei aqui o que seria o pretório, e o pretório é onde ficava então Pilatos, é como se fosse uma residência oficial, né? Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então tinha ali toda uma liturgia para comerem a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse:
que acusação trazeis contra este homem? Veja, nós não temos hoje em dia 4 instâncias no Brasil, em termos de poder judiciário. Nós temos o juiz do Tribunal de Justiça, nós temos o Tribunal Regional Federal, que aí são juízes que representam toda a região sul do Brasil. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que julga já casos em nível nacional, e o STF, Supremo Tribunal Federal, que julga situações que depois restariam, ou situações constitucionais. Então nós temos 4 instâncias. Naquele tempo eles tinham a primeira instância, que seria esse julgamento perante o Sinédrio, perante o próprio povo judeu, e uma segunda instância, então, que iria executar penas de morte, o Tribunal Romano, que era lá, então, um dos seus representantes, Pilatos, que atuava no pretório. Então, sabendo disso, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, versículo 29, que acusação estão trazendo contra este homem? Responderam-lhe, versículo 30, se este não fosse malfeitor, não lhe entregaríamos. Só que Pilatos conhecia, sabia que Jesus não era malfeitor. Versículo 31, replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei, lá na instância de vocês. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém. Versículo 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Ou seja, a morte de cruz era uma morte romana. Eles queriam que Jesus fosse entregue a essa pior morte, para que os romanos então a executassem. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Veja, Jesus disse, se o meu reino fosse aqui, os meus ministros, os meus discípulos, eles iam lutar por mim. Não foi o que Pedro tinha tentado fazer lá? Foi isso. Mas como o meu reino não é daqui, então eu vou aceitar ser entregue. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Jesus conhecia o íntimo aqui de Pilatos. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Percebam a quantidade de vezes que falam rei dos judeus. Dias atrás, quem é que entrou à cidade de Jerusalém sendo aclamado rei, num jumentinho? Jesus. E quem agora estava querendo matar Jesus, com medo de perder o status, o poder? Os líderes dos judeus. Caifás, o sumo sacerdote. Então, toda a situação de julgamento de Cristo envolveu situações políticas. Jesus ele foi julgado porque tinham castas naquela época que não queriam perder a sua influência. Versículo 40. Então gritaram todos novamente, não este, mas solte Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, era um criminoso. Capítulo 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, tentando ali arrefecer, acalmar os ânimos. Versículo 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus. Veja a ênfase aqui, é porque eles não queriam que Jesus fosse tornado rei. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, ridicularizando justamente a situação de rei dos judeus. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Versículo 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos,
tomai-o então vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Preste atenção o que vai acontecer. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer. Aqui era falso testemunho, mentira. Porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Alguém já assistiu aquela série The Chosen? Alguns já assistiram, né? Eu comecei a assistir, eu e minha esposa, na semana passada. Já tem 2 temporadas, o pessoal está esperando a terceira, né? A terceira acho que até já tem em outras línguas. E é interessante ali o contexto que é dado naquela série. Os judeus, eles eram dominados pelos romanos, e eles não gostavam disso, eles eram subjugados. Eles queriam alguém que os libertasse desse jugo pesado dos romanos, que cobrava altos impostos, que eram hostis contra eles. E agora o que faz o sumo sacerdote, representante aqui dos judeus, falar para Pilatos: olha, esse aqui, Jesus, ele quer se tornar rei dos judeus. César, que é o seu superior, Pilatos, né? Então era Pilatos, depois César. Se você não fizer nada, Pilatos, César vai entender que você quer que Jesus seja também rei no lugar de César. E aí vai ficar ruim para você. Tem certeza que você não vai crucificar? E aí Pilatos ficou com medo, disse aqui o versículo. Pilatos queria soltar Cristo, mas ele ficou também pressionado. Puxa vida, vai sobrar para mim. E aí lá no versículo 13, né? Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Eles odiavam César, eles não queriam o poder romano sobre eles, mas tiveram a capacidade de dizer que o nosso rei era César, para crucificar a Cristo, que estava supostamente ameaçando a sua posição enquanto líderes judeus. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. E aí o resto vou deixar aqui para a semana da Páscoa, para o pastor, que eu esqueci o nome agora, Renato, vai fazer. Veja, política entrando em situações, em temas religiosos e causando mal. Eu estudo lá em Porto Alegre atualmente gestão em saúde. E nesse curso de gestão em saúde são abordadas bastante políticas públicas, políticas de saúde, políticas sanitárias, enfim. E se trata que política é uma coisa positiva e deveria ser. Qual é o significado inicial, ou deveria ser o significado principal de política? É uma arte da negociação, de você encontrar uma harmonização entre o que você quer e o seu irmão também quer, e assim vocês todos crescem. Essa é a parte bonita da política. Mas a gente sabe que quando envolve seres humanos, seres caídos, seres pecadores, isso acaba não acontecendo. Sempre é um motivo de muita briga, sempre muito motivo de dissensão. É uma briga pelo poder, pela manutenção ou perda do poder. E veja, Jesus, ele havia se tornado um líder, ele havia mobilizado massas, porque ele curava, porque ele amava, porque ele se importava com as pessoas, porque ele não era como os líderes daquela época. Então o povo o aclamava como rei dos judeus. Aqueles que clamavam, que gritavam, pedindo a crucifixão de Cristo, não eram o povo, era justamente os líderes, os dominantes daquela época. Os próprios discípulos sonhavam com um reino nessa terra, e eles agora então estavam todos dispersos, todos desesperados com o que estava acontecendo com Jesus. Veja, Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, estava lendo ontem um capítulo que fala somente sobre Judas.
disse que Judas, ele se achava superior, mais inteligente aos demais discípulos. Ele se achava por vezes mais inteligente do que Cristo. E ele pensava assim, olha, essa história que Jesus fala, de se esvaziar, de ser humilde, de não sei o quê, ele vai ter que perceber que isso aí não dá certo. Ele teria mais sucesso se ele aproveitasse tudo isso que ele realiza, multiplicação de pães e peixes, para justamente então, demonstrando poder influenciar mais pessoas. Jesus fala que vai sofrer, Jesus fala que vai ser entregue para ser morto, como um cordeiro. Isso aí, eu acho que vai cair ainda a ficha de Cristo. Eu vou participar aqui, vou fazer essa trama, vou trair Jesus. Ele não pensava que ia estar traindo. Mas assim, Jesus tem poder de sair, ele vai entender que não é assim que a banda toca, e aí não vai ter problema, eu vou sair com 30 moedas de prata, vou sair no lucro. Na pior das hipóteses, ele vai ainda estabelecer um reino humano, um reino como a gente sempre quis que ele estabelecesse, a gente vai convencer ele. E aí quando ele se dá por si, que ele participou de uma enorme trama, que não tinha saída, que Jesus ia mesmo se entregar, aí ele perde inclusive os seus sonhos de se tornar ministro. Então a decepção dele não foi somente por ter participado, por ter traído, mas também porque agora ele não ia mais ser alguém importante num reino que ia subjugar os demais. E ali num ato de desespero, de remorso, ele vai e se enforca. E quando a comitiva, quando o cortejo passa com Cristo carregando a cruz, eles enxergam em uma árvore ali o corpo já de Judas, que havia se enrolado com uma corda fraca, a corda havia se estourado já, Ellen White diz, ele já estava no chão, os cães estavam comendo o seu corpo, e aí quando as pessoas viram aquela situação, rapidamente trataram de enterrar o que restava do corpo de Judas. Esse foi o fim trágico de Judas, não soube aceitar a graça, o perdão de Cristo. Já Pedro também, quando ele negou a Cristo por 3 vezes, saiu muito triste, decepcionado, chorou amargamente, mas ele se arrependeu, ele aceitou a graça, ele entendeu o seu papel frente a um grande julgamento que iria acontecer. Veja, Satanás, ele gosta de realizar contrafações, ser o oposto, imitar de outras maneiras o que Cristo vai fazer, o que Deus está realizando. Então Satanás fez uma contrafação ali naquele momento de um juízo que está acontecendo nesse momento. E agora eu gostaria de entrar já para uma parte final, para falar de um julgamento que a Igreja Adventista acredita que está acontecendo desde 1844, que está diretamente relacionado com o santuário, com as 2.300 tardes e manhãs. Passarão 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Guilherme Miller pensava que seria a volta de Jesus, mas na verdade era o início desse julgamento, começando pela casa de Deus, né? Começando pelos mortos, indo para os vivos, mas começando também pelos da casa de Deus, indo depois pelos incrédulos. É um julgamento que está acontecendo nesse exato momento. Como deve ser sempre um julgamento? Gostaria que vocês me ajudassem. Vamos pensar aqui. Eu participei na plateia, né? Anos atrás, do julgamento de São Felice. Vocês lembram desse caso de São Felice? Não? Foi um caso que chamou bastante atenção, principalmente no Vale dos Sinos. Eu morava em Campo Bom, estudava em Novo Hamburgo, na Fevale, e o julgamento foi lá no auditório da Fevale, o júri popular. Ele havia, resumindo aqui a história, carbonizado, matado, preso a sua própria esposa dentro do carro e botado fogo, num caminho que vai até um santuário chamado Santuário das Mães, lá em Novo Hamburgo, uma igreja católica que fica bem no alto do Morro de Dois Irmãos, próximo à antena que transmite o sinal da rádio, inclusive. E eu estudava na Fevale e convidaram então a gente a fazer parte da plateia para acompanhar aquele julgamento. Quais são as partes dentro de um juízo, de um julgamento, hoje, em nossos dias? O que acontece? Nós temos um réu, tem que ter um réu, tem que ter um acusador, tem que ter uma lei que vai ser a base de toda a acusação, tem que ter um juiz, tem que ter o que mais? Um processo de investigação, testemunhas, um advogado, defensor, eu acho que é isso, né? Principalmente, sim, né? E é isso.
Gostaria que vocês abrissem comigo rapidamente alguns versículos então, começando com Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Aqui vai dizer assim: porque o Senhor é o nosso juiz. Quem é o nosso juiz no julgamento final? Senhor, Deus Pai. O Senhor é o nosso... Quem é o nosso legislador? Então nós temos uma lei, nós temos um legislador, nós temos um juiz. Que lei é essa? Romanos 2, 5 a 6. Eu vou pedir o seguinte, para ser mais rápido, né? Romanos 2, 5 a 6, o pessoal aqui da esquerda pode abrir. E 1 João 3, 4, o pessoal aqui da direita. Romanos 2, 5 a 6. 1 João 3, 4, o pessoal aqui da direita. Alguém já encontrou Romanos 2, 5 a 6? Pode ler lá para nós? Mas segundo a tua dureza, teu coração impenitente, em tesouras irá para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então ali fala do dia da ira, né? O dia do juízo, e diz que cada um vai ser recompensado segundo as suas obras. Então as obras são importantes dentro do juízo ou não? Porque nós vamos ser julgados pelas obras. E em base em quê? 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E a lei de Deus, a única parte da Bíblia que foi escrita com o dedo de Deus, o resto foi escrito inspirado por profetas. Então a única parte que foi escrita pelo dedo de Deus é a lei pela qual todos nós seremos julgados. Se nós tirarmos a lei da jogada, Romanos 7, 7, agora todos podem abrir em Romanos 7, vai dizer assim, versículo 7 também: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, disse Paulo, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, por exemplo, se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 12: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. 22 a 24 agora. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo enxergava a lei, e essa lei o ajudava a enxergar o quanto ele era pecador, indigno, o quanto ele merecia a condenação desse juiz nesse tribunal. Quem é agora o nosso acusador dentro desse grande júri? Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Veja, agora sim Cristo com autoridade, como os discípulos esperavam. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo, Satanás, faz esse papel. Inclusive Satanás significa acusador. Nosso advogado de defesa, 1 João 2, 1 a 2. 1 João 2, 1 a 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele não é apenas um advogado que fala nos defendendo, fala em nosso favor. Ele é alguém que faz propiciação, ele se coloca no nosso lugar, porque esse advogado, ele sabe que nós somos culpados. Só que ele diz assim: qual que é o seu nome, irmão? O Valdir, ele é culpado, ele merece a morte.
mas eu dei a minha vida no lugar dele. Então o Valdir não vai morrer. Jesus, o nosso advogado de defesa, vai deixar bem claro: ele se coloca em nosso lugar, embora nós sejamos sim culpados, e a partir de agora nós não temos mais culpa alguma. Versículos 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, de alguma maneira, a lei, ela foi revogada, foi anulada? De maneira nenhuma. A lei demonstra justamente o nosso pecado, a nossa condição, que nós precisamos de um advogado de defesa, e mais do que isso, nós precisamos de alguém que morra em nosso lugar, que seja levado ao propiciatório, e esse alguém é Jesus. Por fim, sobre esse tribunal, Apocalipse 20, 11 a 12. Apocalipse 20, 11 a 12 vai demonstrar que nós somos assistidos, ou que nós temos testemunhas, nós temos pessoas acompanhando esse grande júri. Apocalipse 20, 11 a 12. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Há livros registrando o que a gente faz de bem, o que a gente faz de mal, e esses livros serão abertos. Há ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha aqui, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, acontece que nós temos um Deus que é juiz e é também legislador, que vai nos julgar pelas obras, vai nos julgar pela lei, né? As obras que deixam de cumprir o que a lei está dizendo, violam a lei. Nós temos alguém que nos acusa noite e dia, que é Satanás. Nós temos um advogado de defesa, que é Cristo. Esse advogado se fez propiciatório em nosso lugar, se entregou em nosso favor, e nós temos um tribunal onde registra tudo que vai ser julgado em livros. Esse é o princípio do verdadeiro julgamento. O julgamento qual Satanás tentou fazer lá uma espécie de concorrência com o tribunal verdadeiro. E nós somos os réus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, não precisa abrir, você vai lembrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos salvar de toda impureza. Atos 3,19. Arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados, cancelados, jogados nas profundezas do mar. Apocalipse 14,7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa é a pregação que nós viemos trazer hoje aqui. Amém. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Nós, enquanto réus, o que faremos frente a esse tribunal? Por vezes a gente não se entrega, por vezes a gente prefere julgar o nosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. A palavra utilizada para não julgar e não sermos julgados pode dar uma conotação também de condenação. Então, não condena para que você não seja também condenado. Eu paro e penso muitas vezes, antes de julgar uma certa situação, se Satanás não vai utilizar isso contra mim. Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos imaginar que alguém mentiu para o Esael. O Esael estava precisando de R$5 aí para completar um lanche. A pessoa tinha. Aí a pessoa diz assim: não tem. E daí o Esael pensa assim: ah, mas que cara sem vergonha, né? Esse aí, esse é traíra. Não me entregou aí esses R$5 que eu sei que ele tem. Eu julguei meu irmão, condenei o meu irmão. Aí chega um dado momento em que o Esael acaba por algum motivo contando também alguma mentira. E aí Satanás diz: ó, seu juiz, tá vendo? Ele próprio condena esse tipo de atitude que ele está realizando. Ele merece a morte.
Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. A nossa decisão a partir disso deve ser o que está em João 15, 12. O meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque em Romanos 8, 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero encerrar contando uma história que eu ouvi do pastor Bulhon. É uma história curta, mas eu gosto muito das mensagens do pastor Alejandro Bulhon. E ele conta que certa vez ele estava numa conferência, ele não diz onde foi a conferência, e ele pregou sobre a graça de Cristo. Ele pregou basicamente o que nós mencionamos aqui, mas ele pregou uma semana toda. E aquela pessoa então o procurou no final daquela conferência e disse: olha, eu sou um foragido da justiça, eu cometi um crime muitos anos atrás, e isso me tira o sono, isso me tira a paz de dia e de noite, não sei mais o que fazer. Mas ao ouvir aqui que os meus pecados, quando eu confesso, são cancelados, são jogados na profundeza do mar, e que eu tenho alguém que é por mim e se entregou por mim e morreu em meu lugar, isso tirou o peso, tirou as algemas que eu carrego em meu coração. E ele decidiu, no outro dia de manhã bem cedo, ir se entregar às autoridades. Então, no dia seguinte, ele vai ali até uma lanchonete, o sol brilha, entrando pelos vitrais, pede uma torrada, pede ali uma bebida. Ele pega o trem, vai até a região central da cidade, inclusive teve que pegar mais um ônibus, e começa a subir degrau por degrau até ir se entregar para a justiça terrena. Ele inclusive deixou as seguintes palavras, deixa-me ver se eu encontro aqui, eu tinha deixado aberto no meu celular. Ele falou o seguinte para o pastor Bulhon: o que tocou o meu coração, disse sorrindo, foi saber que meus pecados já haviam sido pagos na cruz do Calvário. Quando entendi o que Jesus fez por mim, eu simplesmente quis sair gritando para o mundo inteiro ouvir: eu havia sido perdoado. Talvez hoje a gente não tenha cometido um crime, a gente não tenha matado ninguém, a gente entregue os nossos impostos regularmente, mas eu e você, nós temos uma culpa que nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que ela é tão grande quanto a culpa que esse cidadão levava. E nós precisamos confessar os nossos pecados, aceitar o nosso lugar dentro desse julgamento, para que então os nossos pecados sejam de fato cancelados. Amém. Você tem o desejo de lá, no último dia, no dia do julgamento, você poder gritar bem alto também? Então repita: meus pecados foram perdoados. Pode ser mais alto, porque a graça, ela é fantástica. Meus pecados foram perdoados. Amém. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigado porque Cristo aceitou o cálice entregado por Deus há mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás. Obrigado porque Jesus não fugiu da sua responsabilidade. Obrigado porque Ele decidiu entregar a sua vida em nosso favor. Ele já tinha toda a autoridade, todo o poder. Ele não precisava vir aqui a essa terra sofrer o que sofreu, ser humilhado, ser julgado num falso tribunal. Mas Ele assim o fez, para que lá no dia do juízo, Ele pudesse então, como nosso advogado, se entregar em nosso lugar. Que nós sejamos gratos a Deus. Que a partir desse ato, nós sejamos constrangidos a Te amar a cada dia, a cumprir com a Tua lei, e que a cada vez que nós cairmos, porque infelizmente nós vamos cair novamente, nós saibamos confessar o nosso pecado
para que esse pecado seja cancelado. E nós estejamos um dia com vestes brancas, considerados santos lá no céu. Ajude-nos também a testemunhar dessa graça para outras pessoas. Nós temos amigos, nós temos familiares, nós temos pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui nessa manhã e não estão. Nos ajude, ó Pai, a testemunharmos da forma como for, nos dê essa força, nos dê essa sabedoria, nem que seja para indicar, quem sabe, a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, um conteúdo na internet. A gente sabe que o Espírito Santo foi deixado aqui nessa terra para fazer também a sua parte. Que nós façamos a nossa, Deus. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco ao longo de todo esse sábado aqui, que seja um sábado de paz, que seja um sábado feliz, que nós possamos aproveitar o melhor dessa data, desse dia semanal separado de adoração ao nosso Deus. Nós oramos não que nós mereçamos alguma coisa, mas somente pelos méritos de Cristo por nós na cruz. Amém.